A subida de taxas de juro começa a ser cada vez mais certa. O que acontece aos meus investimentos? E o que acontece aos meus empréstimos? No mais recente episódio do podcast falamos sobre o impacto da subida das taxas de juro Euribor no nosso bolso. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, e hoje tenho aqui preparado um tema que está aqui muito quente, está na ordem do dia, que tenho falado muito com os meus mentorados porque começa a ser uma dúvida muito frequente. Mas antes de entrarmos aqui no tema do dia, aproveitar também para dizer que quem ainda não se inscreveu no programa de imersão presencial Investidor em Ação é melhor despachar-se. Trata-se aqui da maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal e que vai decorrer no dia 30 de abril na Sala TES do Altice Arena. E vai contar com alguns dos maiores especialistas que o vão ajudar, que a vão ajudar a gerir melhor o seu dinheiro e a começar a investir. Vai ser um dia inteiro de muito networking, conhecimento, aprendizagem e diversão. Sim, isso mesmo, temos muitas surpresas preparadas. Portanto, prepare-se para sair da sua zona de conforto e vir aprender a investir. E isto independentemente do nível em que esteja ou do montante que tenha para começar. Tem havido muitas pessoas a perguntar: Bárbara, mas e para quem não sabe realmente nada? Este evento é para mim? Sim, é. Bárbara, já frequentei aqui uma das formações, faz sentido eu ir? Sim, faz. Bárbara, já tenho aqui alguns investimentos, já tenho algumas noções. O investidor em ação é para mim? Sim, é. É mesmo para quem inclusivamente já tem investimento, é uma oportunidade incrível de ouvir os insights de quem está no mercado e sabe mesmo do que fala. E desafiar-vos também a serem o que eu chamo os agentes de influência positiva e tragam os amigos, os familiares, marido, mulher. É engraçado porque ainda ontem falava com uma pessoa que me dizia que ia oferecer ao marido porque começaram a ouvir o podcast juntos e que não sabia o que oferecer no aniversário e vão juntos então no dia 30 de Abril, vão estar presentes. Eu vou deixar como sempre o link aqui na descrição. Acreditem que, e quem escuta habitualmente o podcast sabe que se eu digo que vão levar imenso valor do investidor em ação, acreditem que é verdade. E agora a pergunta que se impõe, meus amigos: vão continuar ou vai continuar a inventar desculpas ou vai juntar-se a nós? Venha aprender a investir melhor e com os melhores. Dia 30 de Abril, Sala TES do Altice Arena. Ora, voltando aqui ao nosso tema de hoje, como eu estava a dizer, uma das dúvidas de muitas pessoas é: como é que a subida das taxas de juro vai afetar a minha carteira? Isto, quer estejamos a falar de investimentos como de dívida dos empréstimos. E a verdade é que nós já estamos aqui com taxas baixas e negativas há muitos anos, e é como se nos estivéssemos habituado a este new normal, a este novo normal, e de repente aquilo que era suposto ser normal, não era um ambiente de taxas de juros negativas, mas um ambiente de taxas de juros positivas, era isso que deveria ser o normal, de repente parece que não estamos aqui preparados. E este é um episódio que é muito importante e que eu peço a atenção a todas as pessoas, e não só a quem está a ouvir, como enviem depois este episódio para os vossos familiares, para os vossos amigos. É muito importante terem a noção do impacto que vai ter no nosso bolso este início de subida de taxas de juros.
Dando aqui um bocadinho de contexto, e nem vou entrar aqui pela parte da taxa de referência do Banco Central Europeu, vou-me focar aqui na Euribor. Euribor, que é uma taxa interbancária, é uma taxa a que os bancos emprestam dinheiro entre si, mas para nós, particulares, o que é que interessa para o pequeno investidor, para o pequeno forrador, para o pequeno cliente bancário, o que interessa é a taxa Euribor, é utilizada como a taxa de referência para a maioria do cálculo da prestação dos empréstimos para a casa. Ou seja, quando nós vamos pedir ao banco dinheiro emprestado para comprar uma casa, é utilizado para a fórmula de cálculo da taxa que vamos pagar, uma taxa composta por Euribor mais spread, mais um conjunto de comissões associadas, e durante muitos anos, há diferentes maturidades, as mais comuns sempre foram a 3 meses, Euribor a 3 meses, tem uma revisão trimestral, a Euribor a 6 meses, revisão semestral, Euribor a 12 meses, com revisão anual. Há uns anos, as mais frequentes de nós encontrarmos para os empréstimos de crédito à habitação eram Euribor primeiro a 6 meses, depois a 3 meses. Agora, muito possivelmente, se vocês forem ao banco pedir para fazer um crédito à habitação, vão encontrar, sobretudo, Euribor a 12 meses. É possível que quem esteja a ouvir possa ter outras maturidades, a 3 ou a 6, que foram as mais comuns, agora é a 12. Nós, neste momento, temos as taxas de Euribor e para o crédito à habitação são usadas as médias mensais, nós temos as taxas em terreno negativo. Mas as taxas já estiveram bem altinhas e para quem viveu esse período sabe como doeu. Doer mesmo, doer. Houve muita gente, infelizmente, a chegar a situações completamente incomportáveis de pagamento da prestação da casa, que levou inclusivamente a entregarem a casa ao banco. Houve muitos casos de dação por pagamento, ou seja, chegaram, entregaram chaves ao banco e disseram: eu não consigo pagar mais o empréstimo da casa. Porquê? Porque apesar de, em 2008, recuemos aqui há alguns anos, em 2008 nós estarmos num período em que havia uma guerra de spreads muito grande, portanto o spread, que é a margem de lucro do banco, estar muito baixo, as taxas de mercado e o valor que nós vamos pagar ao banco, uma TAN é uma soma entre a Euribor mais a taxa anual nominal, é uma soma entre a Euribor mais o spread. E, na altura, se temos aqui o somatório de duas taxas, havia uma que era muito baixa, que era o spread, a margem do lucro dos bancos era mais baixa, mas a taxa interbancária era muito alta e chegou a superar amigos. Vou repetir, está neste momento em terreno negativo, menos 0,3, conforme as maturidades, chegou a superar os 5,4 em outubro de 2008. Euribor a 6 meses. Depois, isto foi na altura da falência do Lehman Brothers, depois iniciou-se aqui um ciclo de descidas que levou a entrar em terreno negativo em novembro de 2015. Isto significa que estamos há 6 anos e meio com Euribor a terreno negativo. Isto depois, inclusivamente, deu aqui uma grande celeuma entre a banca, porque, e eu sei, e falo porque eu fiz parte de várias reuniões, mesmo com o regulador, de se deveria descontar a Euribor negativa, se deveria comer ao spread ou não, ou seja, abater ao valor do spread, se seria ao capital. Houve aqui uma grande discussão, antes mesmo de entrar em terreno negativo, quando se começou a perceber que a Euribor poderia chegar a terreno negativo como chegou. Agora nós temos aqui Banco Central Europeu a começar a falar num ciclo de subidas da taxa de juros. Atenção que o Banco Central Europeu não sobe a Euribor acaba por andar um bocadinho atrelada, e não vou entrar muito em política monetária para não tornar isto maçudo, não é? Mas só para vos explicar, o Banco Central Europeu mexe na taxa de referência e a Euribor tende a acompanhar, ok? Portanto, quando há um corte das taxas de juros de referência, elas tendem a acompanhar esse corte, ou seja, descendo. Quando há uma subida, tendem a acompanhar esse movimento com subida. Para já, na última reunião, o Banco Central Europeu decidiu manter os juros como estão, ou seja, já havia aqui uma sinalização, enquanto do outro lado do Atlântico nós temos a Reserva Federal norte-americana a subir já os juros. Aqui na Europa estamos aqui mais contidos, mas entretanto nós estamos aqui com uma guerra a acontecer na Europa, não é? E continua a hipótese de subida de taxas de juros em cima da mesa e aponta-se aqui
para que haja uma subida no início, ou pelo menos na segunda metade do ano. E aqui a questão é, ok, então mas a Euribor vai subir? Eu, para vos estar aqui a falar, fui neste preciso momento verificar os futuros da Euribor que existem e que acabam por nos mostrar o que é que o mercado está a antecipar em relação à Euribor. E o que os dados estão aqui à minha frente me estão a mostrar é que o mercado está a antecipar para que já este ano a Euribor, e neste caso a 3 meses, e depois as outras tendem a seguir, a Euribor chegue a terreno positivo. O que ia acontecer seria a primeira vez desde 2015. A primeira vez desde 2015. E eu trouxe aqui um exemplo. Em que estamos aqui, usei um exemplo muito simples, ou seja, não foi tido aqui um conjunto de comissões, não tive um conjunto de comissões associadas, portanto, um exemplo mais simples para vocês entenderem. No empréstimo de 100 mil euros a 30 anos, alguém que poderá estar a pagar aqui cerca de 369 euros de prestação, volto a dizer que isto depois varia, porque eu estou a usar aqui praticamente uma TAN, não estou a contabilizar aqui uma TAEG, mas caso a Euribor subisse para terreno positivo, nós poderíamos traduzir isto num aumento neste empréstimo da prestação de cerca de 10 euros. 10 euros, que já é aqui qualquer coisa. Nós vamos assistir possivelmente a esta subida mais gradual, podem começar por ser poucos euros, mas pode chegar até 10 euros. No entanto, eu fui olhar mais para a frente, e bem sei que eu olhar a 2 anos, e acredito que quando se olha há décadas, já para o mercado, já quando se olha há vários anos para este movimento, tanto os futuros como já há vários anos que antecipamos a subida das taxas de juros, e a verdade é que, como eu estava a dizer, elas estão desde 2015 em terreno negativo, e quando olhamos para a frente vemos o quê? Vemos aqui 2024 a antecipar aqui uma Euribor em 1 ponto percentual, um aumento de 1 ponto percentual, nos 1%. E, meus amigos, eu acho que já toda a gente esqueceu o que é uma Euribor a 1%. E para este caso que eu vos estava a falar, já poderíamos estar a falar de um aumento da prestação de 50 euros. E um aumento de uma prestação de 369 para acima de 400 euros, isto já começa a ter um impacto considerável em muitas famílias. E depois, se nós tivermos outros valores, o impacto é diferente. Se o prazo for mais curto, o valor ainda será maior. Portanto, há aqui um conjunto de premissas. Só estou aqui a ajudar-vos a pensar e a tangibilizar. E dizer que, ainda por cima, agora com a chegada de 1 de Abril, tal como eu referi no episódio número 128, se não me engano, 128, há um conjunto de novas regras no crédito à habitação que vai levar a que haja umas limitações de prazos, haja aqui no fundo, que seja mais exigente a parte de cedência por parte dos bancos de empréstimos para a compra da casa. Portanto, aqui um impacto logo que se sente, nomeadamente para quem tem crédito à habitação, sobem os juros, sobe a prestação. Quando nós temos, e este é um ponto importante que acaba por ajudar aqui a perceber, quando nós temos um ambiente de taxas de juros baixas, ou seja, quando as taxas caem, o preço do crédito fica mais barato, ok? Baixa, pagamos menos por ter dinheiro emprestado. No entanto, depois quando vamos colocar o dinheiro no banco, não é? numa conta poupança, quando vamos tentar colocar um depósito a prazo, o que é que o banco nos dá? Zero, ou seja, não nos dá nada. Com o aumento da Euribor, com o aumento das taxas de juro, se por um lado, pois isto inverte, não é? Se por um lado o crédito fica mais caro, por outro também os instrumentos de mais baixo risco ficam mais atrativos, ou pelo menos têm uma remuneração mais elevada. Há aqui logo alguns produtos que, com este movimento da Euribor, vão beneficiar, nomeadamente os certificados do Tesouro, os certificados da Forro, que utilizam a Euribor no cálculo, na sua fórmula de cálculo de apuramento da rentabilidade. Portanto, neste momento, com uma Euribor negativa, acaba por penalizar o cálculo. Se as taxas de Euribor começam a subir, a rentabilidade vai aumentar.
e o mesmo quando falamos dos depósitos a prazo. É possível que, logo no imediato, não acredito que os bancos desatem logo a propor taxas de juros mais elevadas, até porque muitos estão aqui cheios de depósitos, não é? Estão cheios de depósitos dos clientes, mas é possível que alguns bancos mais pequenos, alguns bancos online, com o aumento das taxas de juros, possam vir a oferecer depósitos promocionais e depósitos para atrair os clientes com taxas de juros mais atrativas. Quando nós vamos ainda dentro aqui já dos investimentos, olhamos, por exemplo, para as ações. Que ações é que tendem a beneficiar das subidas de juro? Estamos a falar de ações sobretudo do setor financeiro e setor segurador. E porquê setor financeiro? Porque ganham mais dinheiro. Há um aumento da margem financeira. E a margem financeira é a diferença entre os juros cobrados e os juros recebidos. Portanto, se a banca faz mais dinheiro, naturalmente as ações da banca e do setor financeiro num todo acabam por ser beneficiadas, do mesmo modo em que as seguradoras tendem a beneficiar, porque também parte dos seus rendimentos, dos seus títulos que têm em carteira, também aumentam. Aqui, a curto prazo, quando olhamos para as obrigações, a curto prazo, o valor das obrigações tenderá a ser penalizado pelas subidas de juros, não é? Mas a médio prazo pode significar novas emissões de títulos a renderem mais. Resumindo aqui, se por um lado os instrumentos de menor risco podem vir a beneficiar com o aumento dos juros, não é? Por outro, quem tem empréstimos e crédito à habitação, e era aqui o foco para mim, muito importante chamar-vos a atenção, quem tem crédito à habitação vai pagar mais caro pela prestação. E nós devemos preparar o barco antes da tempestade. No nosso site do MoneyLab, moneylab.pt, tem um simulador da prestação da casa onde podem colocar os valores do spread e da Euribor e ajuda-vos a ter aqui uma ideia, e depois vocês podem mudar os valores, e ajuda-vos a ter aqui uma ideia de quanto é que poderá subir a prestação, senão vocês, nomeadamente na vossa própria FIN, ou seja, quando solicitam um crédito de habitação, muita gente se calhar não repara, mas na folha que nos é dada de simulação, vem indicado o spread, vem indicado ali o plano de pagamento de prestações e depois quanto é que ficaria a prestação com um aumento de 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais. Vocês podem olhar, que é para terem uma ideia e olhar para o valor. Podem também pedir uma simulação ao vosso banco para que vocês possam fazer o vosso planeamento financeiro. Muita atenção, volto a dizer, temos esta situação financeira há tanto tempo que de repente é como se nós não estivéssemos preparados para aqui uma alteração. Dizer com isto que obviamente que o Banco Central Europeu tem sido aqui um bocadinho prudente, aliás a guerra e do conflito entre a Ucrânia e a Rússia acabou por, se calhar por aqui um travão num movimento que já se antecipava aqui de subida de taxas de juros. Porquê? Porque há uma pressão inflacionista muito grande. Nós temos aqui a inflação na zona euro em fevereiro fixou-se nos 5,9, se não me engano, na zona euro. Portanto, há aqui a inflação muito a pressionar a zona euro e o Banco Central Europeu fica aqui num dilema de subo aqui os juros, mas obviamente que com o cenário atual também subir muito os juros é estrangular famílias, empresas, Estado. Não vos quero alarmar, mas quero que estejam atentos. Ok? Não vos quero alarmar, mas quando nós estamos preparados, conseguimos tomar decisões financeiramente mais ponderadas do que quando estamos numa situação de pânico. Ok? Portanto, não se esqueçam de enviar este episódio para os vossos familiares, para os vossos amigos. E era isto para vos trazerem mais um episódio do podcast Money Bar. Já sabem, espero por vocês. Dia 30 de Abril no Investidor em Ação vamos falar deste tema mais ainda a fundo, ou seja, investimento, oportunidades, nomeadamente como é que declaramos também os nossos investimentos no IRS. Isto está quase aí a começar a entrega da declaração de IRS referente ao ano passado.
E já sabem que podem sempre acompanhar-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, cujos links vou deixar na descrição, juntarem-se ao nosso grupo de Telegram. Não se esqueçam, subscrevam a nossa newsletter. Todas as novidades nós anunciamos através da nossa newsletter. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go! 100 million.